Uma vez, bem-vindos. Hoje é uma noite muito especial para a gente. É com muita alegria que nós temos a visita da nossa querida amiga, dessa trabalhadora abnegada na seara espírita, Juscelma Coelho. Juscelma é incansável e corre o mundo inteiro, corre aqui no exterior e no Brasil também. É um trabalho de divulgação imenso da doutrina espírita. E ela hoje vem trazer aqui na nossa pequena casa a mensagem do Evangelho de Jesus a todos aqueles que necessitam. E isso é a Juscelma, sempre ajudando, socorrendo, amparando, com um sorriso imenso e muito amor. Agora, tem uma parte, eu sei que ela não acha necessário informar as tarefas que ela tem, mas eu gostaria de mencionar que, além de todo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, como oradora no Brasil, no exterior, ela ainda exerce outras funções. Ela é presidente do SEMAN, da Sociedade Espírita Maria Muniz, em Belo Horizonte, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e é vice-presidente do Conselho de Administração do Hospital André Luiz, em Belo Horizonte. Do Hospital Espírita. Né? Ela é administra a editora Fonte Viva e é coordenadora da editora Horizontes da Mente Produção. E é responsável pela coordenação geral da produção e distribuição da pomada Vovô Pedro. E hoje ela está aqui para falar para nós, falar conosco sobre a força dos sentimentos. Bem-vinda, querida Juscelma. É uma alegria ter que ficar nessa posição. Estou enquadrada? Mas eu posso passar para frente? Pode. Começou a melhorar. Fica à vontade. Aqui assim tá bom? Tá ótimo. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu estou me sentindo em família, estou me sentindo em casa. Essas atividades que a Kátia colocou, eu faço isso já não tem pouco tempo, né? Eu sou espírita há mais de 40 anos. Eu não mostro muito não, mas a idade já há mais de 40 anos, 42, 43 anos que eu atuo no movimento espírita. E nesse período, depois de passar a minha fase profissional, onde eu trabalhei na área da educação, e me aposentei como secretária adjunta de educação de Belo Horizonte. A partir daí eu já atuava, mas a partir daí eu me entreguei de uma maneira mais intensa ao trabalho, no sentido assim de que a doutrina espírita transforma a vida da gente. A doutrina espírita nos faz crescer, ela nos liberta. E a partir disso, dessa libertação, eu acho que todos nós, na medida que temos chance, vamos abrindo caminho para outros. Então, eu tenho conseguido, porque eu não formei família, então eu tenho só meus irmãos, e eu vivo de uma maneira independente. Então eu consigo dedicar-me quase as 24 horas do dia, realmente, ao trabalho na doutrina espírita. Quando eu não estou aqui, eu estou atuando. A nossa casa tem várias sucursais. No finalzinho a gente projeta um DVD pequenininho que a gente mostra o trabalho. Várias sucursais ou filiais em algumas cidadezinhas pequenas ao redor de Belo Horizonte, Santa Luzia, Betim, Capim Branco. E ali nesses locais nós temos
atividades. Nós temos, num a gente tem padaria, no outro a gente tem um local onde trabalhamos com idosos que eu costumo brincar, são órfãos de família, né? Porque a família deixa. E lá vocês sabem que o idoso não tem todo o apoio, o recurso que tem aqui na Europa. Então nós temos este local que nos foi dado pela maçonaria e ali a gente trabalha com os idosos. Então é um trabalho grande em que eu delego muito, porque se eu não delegar, eu não faço nenhuma coisa e nem outra. Então, eu tenho inúmeros companheiros sérios, dedicados, que assumem as tarefas e nós, em conjunto, nós caminhamos, né? Então, não é um trabalho de Joselma, é um trabalho da equipe, né? Eu estou na coordenação há alguns anos, eu estou na coordenação desse trabalho maior desde 1981. O trabalho foi aumentando e a gente é aquela criatura chata que fala não, que freia quando precisa frear, que solta quando é possível soltar, né? É aquela criatura que todo grupo tem que ter. Aquela que às vezes é chamada de chato, mas precisa às vezes, né? Então, esse trabalho que a gente realiza é um trabalho que nos faz crescer muito. Eu tenho, assim, me sentido muito apoiada pelos amigos espirituais. E eu comecei a falar no susto. Eu não sou oradora. E eu sempre digo, eu converso com as pessoas, eu dialogo com as pessoas. E a primeira vez que eu vim à Alemanha, neste ano estão fazendo 9 anos que eu venho todos os anos à Alemanha, e houve ano em que eu vim 3 vezes. Eu comecei a fazer isso, como eu disse, quase no susto. Eu vim para uma coisa e quando eu vi, me colocaram para falar e eu comecei. Então, eu não sou oradora. Eu gosto de refletir junto com as pessoas a respeito das coisas da vida, à luz da doutrina espírita. Porque realmente não tem como não estudar. Então, eu estudo muito a doutrina espírita. E a gente vai aprendendo a refletir a respeito das coisas que acontecem. Então é o que eu faço, né? Eu não tenho nenhuma pretensão a não ser assim, bater um papo. Já estive uma vez aqui, né? Eu acho que uns 4 anos atrás eu estive aqui, foi antes da Kátia ter uma interrupção na área da saúde. Eu vinha num grupo bem pequeno. Tem alguém aqui daquela época? Eu tenho, sim. Isso. Você é de uma cidadezinha aqui perto, né ou não? É daqui mesmo? Não, é o Júnior, o Júnior não está aqui hoje. É o Júnior, tá certo. Então, eu fiquei muito feliz de ter estado aqui naquela época. E agora a gente pôde voltar. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu fiz essa explicação antes porque, para que vocês não pensem que a gente veio aqui trazer novidade. Eu não vim trazer novidade. Porque a doutrina espírita representa o conjunto das leis naturais. E isso está na questão 221A de O Livro dos Espíritos. Ela representa o conjunto das leis naturais. Então, a doutrina espírita afirma que as leis naturais estão na nossa consciência. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, só para a gente ir abrindo, né? Abrindo o caminho. Então, se as leis naturais estão na nossa consciência, tudo o que eu falar, tudo que qualquer pessoa falar, a não ser dados históricos,
situações assim mais particularizadas, mas a base geral da doutrina, todo mundo tem na consciência. Às vezes não sabe definir, talvez com mais detalhes, mas tem na consciência. Então, por isso eu digo, eu não vim trazer novidade, eu vim refletir junto com vocês, né? Quando eu falei em leis naturais, Deus, ao criar o mundo, estabeleceu leis para regular a convivência nossa. Posso pedir para você sentar ali? Pode. Só porque a bichinha aqui vai ficar com o pescoço torto. Ai, tadinha, não pode. Ela vira para lá, vira para cá, vira para lá. Assim, pronto. Então, quando ele criou o mundo, ele criou leis naturais, critérios para a gente poder conviver. Nós com nós mesmos, né? Nós com o nosso semelhante, nós com a natureza e nós com Deus, com Ele, com o Pai. Então, essa relação, ela é muito interessante porque não precisa ninguém dizer que nós erramos. Quando nós nos equivocamos, a gente às vezes até perde o sono. Por quê? A consciência incomoda. Puxa, para que eu fiz aquilo? E isso é exatamente a prova de que as leis de Deus estão na nossa consciência. Que ninguém, a gente erra e o mundo todo ignora que a gente errou. Mas a gente não tem tranquilidade, porque a gente sabe que errou. Então, esse critério das leis divinas é que vão permitir a cada um de nós caminharmos para sermos felizes. Não é aquela lei que a gente costuma entender no aspecto da terra, em que se você não obedece à lei, você é castigado. No caso de Deus, as leis divinas, há algo diferente. No caso da gente se desviar, da gente distrair e não cumprir a lei de acordo, a gente não é castigado. A gente tem a oportunidade de voltar e corrigir os equívocos. Então, esse é o objetivo da nossa estada na Terra. É o objetivo da reencarnação. Questão 176 do Livro dos Espíritos. Para que a gente vem? Para consertar os equívocos do passado, desculpem, e progredir. Então, eu reencarno para isso. Para consertar os equívocos do passado e para progredir. Então, se eu me equivoco com alguém hoje, se eu erro com alguém hoje, e não tenho tempo nesta encarnação de corrigir este equívoco, Deus me permite, através de uma de suas leis, que é o princípio da doutrina espírita e de algumas doutrinas espiritualistas, que é a reencarnação, através da reencarnação eu volto e vou possivelmente me encontrar com alguns daqueles com quem eu convivi no passado. Não quer dizer que eu vou ter que corrigir o erro com a mesma pessoa com quem eu errei. Pode ser que ela tenha evoluído tanto que ela está em outro mundo. Ou pode ser que ela ainda não tenha evoluído muito, também está em outra região. Então, mas eu preciso corrigir aquele equívoco que eu cometi. Então eu vou corrigir com alguém que tem alguma dificuldade mais ou menos semelhante naquela área e que passa a ser um instrumento da minha evolução. Então, nenhum de nós, na verdade, sofre no sentido assim de sermos vítimas da vida. Nós todos somos instrumentos construtores da nossa própria evolução. Isso é muito importante. Eu fico
meio sem graça. Depois que eu conheci isso, eu fiquei meio sem graça, porque antes era uma beleza. Tudo que eu sofria, o outro que era culpado. Era um desculpismo, sabe? Era meu irmão, era meu pai, era minha mãe, era o vizinho, a motorista de ônibus. Eu achava um monte de culpados para os meus problemas. Mas eu não aceitava que eu era responsável. Aí, a doutrina espírita vem dizer, não, você é responsável sim. E vai me mostrando pela lógica que eu sou responsável. Então, o mesmo problema que eu passava antes, arrancando os cabelos de dor, de raiva, de mágoa, de revolta e de melindre, aquelas coisas todas, hoje eu passo pelo mesmo problema, tentando ter mais educação. O problema da nossa caminhada toda é educação das nossas tendências, das nossas dificuldades internas. E aí, quando nós vamos entendendo isso, que a gente reencarna para corrigir e para progredir, a gente começa a ver com mais facilidade as coisas que nós estamos enfrentando. A dor que nós vivemos não vai deixar de ser dor. A decepção com alguém não vai deixar de ser decepção. A frustração, a doença, isso não, quando eu me torno espírita entendendo, isso não vai deixar de existir na minha vida. Mas eu vou ter forças para passar pelo problema com dignidade. Esta é a diferença. Quando eu conheço, eu vou precisar até desabafar com alguém, sim. Porque às vezes o que eu estou sofrendo está doendo tanto, eu preciso que alguém me ouça. E Jesus sabia